Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Hoje a gente vai tratar aí, como prometido, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e também direito previdenciário. Para isso, nós estamos recebendo aqui mais uma vez o Gustavo Biges, que esteve aí semana passada, nós vamos falar aí dessa medida provisória aí na reforma trabalhista, e o Tiago Gonçalves do IEPREV, que a gente vai falar aí sobre direito previdenciário e reforma previdenciária também. Não saia daí, vamos bater esse papo super gostoso nessa sala. Hoje, realmente, né, uma sala de bate-papo. O Gustavo está aqui hoje, nós fizemos um programa no campo, né? O Fred até brincou que agora mesmo, semana passada nós fizemos no campo. Hoje nós estamos fazendo no Society, no Sintética. Então, a gente vai fazer esse bate-papo super informativo, super gostoso. Não saia daí e obrigado por nos receber aí na sua sala de bate-papo, tá bem? Gustavo, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer te receber. Né? Hoje a gente está no Society, né? Obrigado, Detão. Mais uma vez é um prazer participar do seu programa aqui. E como a gente tinha adiantado na semana passada, né? A MP que não tinha saído, saiu. Saiu, né? Pois é. Ô, Tiago, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui mais uma vez para a gente tratar desse assunto aí, esse monte de reforma. Vai ter reforma, vai ser só uma reforma parcial da Previdência, essa confusão toda. Eu que agradeço, Betão, esse convite. Ontem, mais novidades aí na Previdência também. O Temer lançando um novo texto na reforma, já é o quarto texto para a reforma. Então a gente está acompanhando aí, vamos ver como que isso vai terminar. Vai terminar igual na Roma antiga, você vai compilando, né, tudo e tal, depois você faz um livro escrito para cada parte num pedaço do papel, né, que não tem, haja papel para arrumar emenda, hein? Ô Gustavo, como é que é esse negócio dessa reforma aí da MP, né, da medida provisória em cima da reforma trabalhista? Assim, primeiro eu queria só dar uma explicada fica à na vontade. Hierarquia das leis, né, que a nossa lei maior é a Constituição, né, ela não pode ser contrariada em nenhum dos pontos que constam lá, e nenhuma lei inferior a ela pode contrariar o que a Constituição diz. Então, nós temos a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é uma lei inferior à Constituição. E teve aquela reforma que nós viemos falar na semana passada, que é da Lei 13.467. Ela alterou mais de 100 artigos na CLT e, como a gente já tinha advertido na semana passada, vinha uma medida provisória. Vinha uma medida provisória que nós achamos até que não viria, mas veio. E essa medida provisória consertou um pouco o que estava excessivamente ruim, né? E regulamentou o trabalho do intermitente, regulamentou a questão do dano moral, regulamentou as horas de 12 por 36, tem que ser por acordo coletivo. Sim. Remuneração, né? E a própria vigência da lei também. Tiago, tem essa reforma da Previdência, a gente não conceituar aqui primeiro essa reforma. Já teve mais emendas lá, né? Teve uma Isso vai virando uma coxa de retalho, né, Tiago? Uma coxa de retalhos. Teve agora uma chamada emenda, né? É uma emenda mesmo, parece uma coxa de retalhos, né? Emenda aglutinativa, né? Que foi apresentada pelo governo ontem num jantar lá para mais de 100 deputados, né? Imagina o dinheiro que foi gasto para esse jantar, né? Que está faltando na Previdência, esse dinheiro. E eles deram uma, digamos assim, uma amenizada um pouco no texto anterior da emenda, principalmente para os segurados do regime geral de previdência social, segurados do INSS. Então, deixaram ainda as regras mais rígidas para os servidores públicos e para fazer até mesmo, deixando claro que isso até mesmo é uma propaganda, né? Para facilitar a aceitação da população da reforma, como eles querem dizer, estamos tirando os direitos dos mais, daqueles que têm maiores salários, né, que têm maiores privilégios. Me engana que eu gosto, né? Vamos lá. O Gustavo, aqui, esse negócio da vigência da reforma trabalhista, como é que vai ficar aí os contratos antigos? A gente estava até conversando isso semana passada e tal. Eu lembro que eu conversei com uma amiga minha
e ela falou comigo o seguinte, ó, em alguns, a lei material vai ser aplicada nos contratos antigos, mas a processual a gente tem que aplicar a nova. Como é que vai ser como é que vai ficar esse entendimento? Você tem mais ou menos? Está todo mundo perdido. A gente estava mais perdido quando a gente tinha só a lei, né? Até a semana passada nós tínhamos só a lei. E a medida provisória ela veio para regulamentar esses pontos, inclusive da vigência. A lei anterior, até o dia 14, né, que foi o dia que foi editada, foi o último dia da lei, que ela foi publicada, a MP foi publicada no dia 14, não dizia sobre a vigência. Então a gente tinha uma regra geral da contagem dos prazos e da lei material e processual. Então até aquele momento a nossa interpretação na época era que de fato a lei processual a ser seguida era a que tinha sido alterada pela lei e o direito material era dali para trás também. Hoje não, na verdade, a medida provisória hoje diz expressamente que todos os contratos de trabalho em vigor são regidos agora pela MP. Sim. Então, é claro isso aí agora. Jornada de trabalho, aquela jornada de 12 por 36, como é que vai ficar essa situação toda? Isso tinha sido colocado na lei anterior que, né, nessa reforma, na primeira reforma, vamos chamar essa MP de segunda reforma. Vai ser uma confusão, porque você vai aplicar um monte de regra, né? Exatamente. Na primeira reforma, poderia ter um acordo individual, né? De qualquer área de trabalho, você poderia fazer um acordo de trabalhar 12 por 36 individualmente, né? Restringido à área de saúde. Mas hoje, pela MP, é só através da convenção coletiva. Então, a negociação coletiva, convenção, acordo, ela pode reger isso aí e não pode mais ter um acordo individual. Está restrito agora à área de saúde e a convenção coletiva. O acordo individual está restrito à área de saúde também. Então, esse negócio da cláusula arbitral já não entra nessa coisa assim? Não tem muito a ver com a cláusula arbitral, não. A cláusula arbitral continua a mesma coisa da lei. Não teve alteração pela MP, não. O que eu acho que não vai vingar, né? Não vai vingar porque qualquer análise arbitral, ela não vai eliminar que o judiciário analise aquilo ali depois. E como a matéria é muito... afeta a alimentação do trabalhador, na minha opinião, eu não consideraria a cláusula arbitral válida, não. O artigo 9º da CLT, né, que fala que toda cláusula, né, de prejudicial ao trabalhador já é nula de pleno direito, ela pode ser interpretada assim, nessa reforma, para todas as cláusulas que foram prejudiciais ao trabalhador, ela não ser aplicada? E eu acredito que sim. Tanto o artigo 9º quanto o artigo 468 da CLT. Todos os dois falam que nenhuma mudança pode ser pior, o 468, no caso do artigo 9º, fala que se tiver uma mudança prejudicial, se for para desvirtuar um direito do trabalhador, pode ser anulado qualquer artigo aí da própria MP, da alteração anterior, tudo pode ser alterado. Deixa eu pular para a Previdência, que caiu um mosquitinho no meu olho aqui. Tiago, a pergunta que está aqui é uma pergunta séria, hein? Com essa proposta aí, que está sendo, quem vem de proposta de reforma, como é que fica o direito de quem está para aposentar e de quem já tem assim Isso é uma pergunta que eu queria fazer antes de começar qualquer coisa. Eu estava conversando com uma amiga minha hoje, ela já tem tempo para aposentar. Eu falei, se aposenta logo e tal. O que ela deve fazer? Aposenta ou não aposenta? Não, nesses casos, a orientação, Betão, é não correr para aposentar. Que às vezes vai estar perdendo aí, principalmente valor no seu benefício. Vai conseguir um benefício talvez menor. Para muitas pessoas, né, a reforma, em geral, ela é muito gravosa para o segurado. Mas se, em alguns casos, essa forma de cálculo que tem sido proposta pelo governo vai favorecer. Então essas pessoas, como sua amiga aí, que tem o direito adquirido a aposentar, ou seja, ela já preencheu todos os requisitos. Então nenhuma lei que vier agora vai poder tirar dela esse direito de se aposentar com as regras atuais. Mesmo que faça a reforma hoje, amanhã ela vai poder se aposentar com as regras atuais, né? Então não precisa correr. O mais interessante a gente indica é procurar um advogado especialista em direito previdenciário para fazer um parecer, né? Um estudo ali previdenciário de todas as contribuições, do tempo de contribuição e ver o que vale a pena. Se vale a pena aposentar agora, se vale a pena esperar a reforma, né? Para poder se aposentar aí da melhor forma possível. Mas não precisa correr, não. Não precisa desesperar, não. Isso aconteceu várias vezes na história.
na Previdência. Sempre que teve uma mudança na lei, uma reforma, isso em 98, em 2003, as pessoas correram para se aposentar e muitas acabaram sendo prejudicadas por essa correria e não precisavam correr dessa forma para se aposentar. Como é que fica a questão da aposentadoria especial, rural, né? Que é o rurícola, né? Do segurado especial. O segurado especial, a proposta anterior previa um aumento na idade para se aposentar, né? Que hoje é de 55 anos para a mulher e 60 para o homem, os trabalhadores rurais, né? Aqueles segurados especiais que não contribuem com a Previdência, né? E agora o governo tinha previsto aumentar essa idade e agora ele retrocedeu, né, diante da pressão popular, né, e até para fazer, digamos assim, essa média com a população, né, de que está amenizando ali a reforma, ele retrocedeu e manteve a idade mínima aí de 55 para a mulher e 60 para o homem, para se aposentarem aí como segurados especiais, né, rurais, aposentarem por idade. E a LOAS, como é que fica aí? A LOAS também, o governo retrocedeu também, infelizmente, era uma coisa assim, terrível, ia ser ter um impacto social muito grande. Vamos explicar o que é a LOAS para quem está nos a LOAS, na verdade, é a Lei Orgânica da Assistência Social. E nela estão previstos os benefícios assistenciais que são pagos pelo governo. Esses benefícios são pagos às pessoas de baixa renda, que estão incapacitadas para o trabalho, ou acima de 65 anos para cima. Né? Então o governo estava prevendo colocar uma idade mínima de 70 anos para o benefício assistencial previsto na LOAS, né? E agora ele retrocedeu, manteve no 65. Outra coisa que ele estava prevendo era não vincular ao salário mínimo o benefício assistencial. Então colocaria esse benefício, poderia ser de, não sei, 600, 500 reais. Mas isso seria um retrocesso social muito grande, porque, pensa bem, uma pessoa que não tem condições de trabalhar, né, ou por estar incapacitada, ou pela idade já avançada, né, recebendo menos que um salário mínimo. A gente já sabe que hoje um salário mínimo não serve para ninguém. Para nada. Então, você imaginar que uma consulta de um médico é 300 reais. Né? Felizmente, retrocedeu, então vai manter as mesmas regras, 65 anos de idade e benefício vinculado ao salário mínimo. Como é que ficou a regra para cálculo de aposentadoria? Mudou alguma coisa? Agora, nessa nova proposta, né, do governo, que ainda vai ser votada ainda no Congresso, deixei de falar aqui, há previsão de ser votada no dia 6 de dezembro na Câmara dos Deputados, né, em relação ao cálculo. O que foi feito pelo governo? Ele reduziu o tempo mínimo de contribuição para os segurados do INSS de 65 anos, de 25 anos para 15 anos, né? Quem tiver 15 anos de contribuição atingindo a idade mínima, vai ter um benefício, vai ser 60% da média. Né? E aí essa proporção vai aumentando de acordo com o tempo de contribuição até chegar no máximo a 100% da média. E para os servidores públicos, manteve os 25 anos, ou seja, aquilo que eu disse, está mais rígida ainda para os servidores públicos, né, os segurados do regime próprio de previdência, e a partir dali começa ali, se não me engano, 72%, 75%, aí como tanto para o segurado do INSS quanto para os servidores públicos, né, vai aumentando ali de acordo com o tempo de contribuição que a pessoa possui. Pergunta para vocês dois, assim, como é que fica a segurança jurídica nessa confusão toda assim, de reforma, vai ter reforma, não vai ter reforma, aprova, não aprova? A trabalhista deu muita insegurança jurídica? Tem dado muita insegurança jurídica, Gustavo? Tem dado muita insegurança jurídica, principalmente na questão do direito adquirido do trabalhador, né? Então, a MP que agora veio dizendo que a lei já vale de imediato, prejudica completamente o direito adquirido do trabalhador. Porque, por exemplo, o trabalhador que recebeu horas in itinere durante 15 anos, ainda está trabalhando em lugar inacessível, indo no transporte do empregador, acabou a hora in itinere hoje, né? Então, a reforma extinguiu a hora in itinere e esse direito adquirido que ele recebeu durante esses 15 anos, não recebe mais. Então, tudo que tiver de novidade na lei é altamente auto-aplicável e não se tem segurança do que foi de direito adquirido do trabalhador mais.
Como é que é lidar com tudo isso assim dentro do escritório, Tiago? Assim, você está lá trabalhando e tal, você está lá prestando uma consultoria, como é que é lidar com toda essa situação? É um pouco até angustiante, que você ouve a história, né, ali dos trabalhadores, dos segurados, né, que estão ali, ficam perdidos no meio dessas mudanças, insegurança mesmo, insegurança jurídica completa, né? O governo está usando essa reforma aí para conter os gastos, né, os gastos públicos, né, mas ao mesmo tempo não se sabe como que vai ser a reação das pessoas, do trabalhador, do aposentado, aos seus gastos. Então, uma economia, né, que a pessoa não gasta, vamos ver como é que vai ficar no futuro aí, se essa economia vai crescer ou não, né? Então, as pessoas estão, assim, aflitas, a gente passa essa aflição para a gente também, né, porque o texto de ontem da reforma, que foi apresentado ontem pelo Temer, está muito confuso, né, ainda. Então, isso aí vai ser debatido ainda no Congresso, vai ter que ter outras mudanças ainda, então vai deixando cada vez mais o segurado confuso com essa situação, né? E o que meu colega aqui, o Gustavo, comentou sobre a questão da nova lei, né? Eu vou invadir um pouco sua área aqui. Não, mas aí tem que... São áreas conexas, na verdade. Então, né? é uma coisa que preocupa muita gente também, porque, pensa bem, o contrato, ali no meio jurídico, ali, uma coisa mais técnica, né? Tem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, né? E tem a questão da ultratividade da lei. E em vários casos, e essa questão eu acho que vai chegar no STF, dessa questão trabalhista, dessa auto-aplicabilidade da lei, né, aos contratos antigos, firmados antes da reforma trabalhista. Porque, em várias oportunidades, o STF falou, ó, contrato firmado em uma lei antiga, a lei nova não se aplica a ele, continua se aplicando a lei antiga, que é a chamada ultratividade da lei. Então, eu tenho ainda essa esperança que ele faça isso aí na área trabalhista, né, garantindo que os contratos de trabalhos antigos não sejam atingidos pela reforma. Foi assim, por exemplo, um grande exemplo é a questão da lei de aluguéis, né? Então, os contratos de aluguel firmados antigos, quando veio a lei nova, eu não me esqueci de que ano que ela é, né? O STF falou, não, se aplica a lei antiga ainda a esses contratos, né? Então, se ele for manter a coerência, né? E a discussão, o que ele não vem mantendo muito. Quase nunca. E essa discussão da ultratividade das convenções coletivas, por exemplo, foi sepultada na reforma trabalhista, né? Hoje em dia, acabou o prazo da convenção coletiva, aqueles direitos ali não vão para a próxima. Já era. A não ser que sejam novamente negociados. Daquela forma. Da forma. Danos morais, como é que ficou? O dano moral, ele era um ponto crucial aí dessa alteração da reforma. Porque ele limitava o salário de cada pessoa ao dano que ela teve. Então, se houve um dano o mesmo dano para duas pessoas que recebem salários diferentes, antigamente durou quase nada, né? Desde do dia 11 até o dia 14, e esses dias valeu essa lei de que quem ganha mais recebe mais, quem ganha menos recebe menos. Então, você cortou um dedo, ganha 5 mil, o outro cortou o dedo, ganha 1.000, é de acordo com a remuneração. Isso acabou agora com a medida provisória. Com a medida provisória, agora tudo está vinculado ao regime geral da Previdência, ao valor máximo da Previdência. Então, o dano agora não é vinculado mais ao salário nem à pessoa, mas aos benefícios gerais da Previdência. Todo mundo perdeu. Mas eu acho que pelo menos igualou, né? Deixou de desigualar os desiguais, né? Mas agora, pelo menos, tem uma fórmula que é melhor do que a da reforma. Mais equânime, né, Gustavo? Era muito injusto, né? O dano do mais pobre era menor do que o dano do mais rico, exatamente. Ô, Tiago, e os servidores públicos? Como é que fica a situação dos servidores públicos? Os servidores públicos, né, como eu já adiantei, eles estão aí, ficaram com uma regra mais firme para eles, mais dolorosa, né? Eu acredito, inclusive, né, fazendo um parênteses aqui, que eles vão protestar bastante, já no texto anterior eles já estavam reclamando bastante, né, já estavam protestando, eles têm uma força muito grande para movimentar, né, mas tem essa questão, permanece para ele o tempo mínimo de 25 anos de contribuição para se aposentar, né, quando atingir a idade mínima, e as regras de cálculo para eles também, as regras de transição, aliás, também são mais
são mais dolorosas para eles também. São tempos menores para eles cumprirem para atingir a aposentadoria, né? Então, deixa aí mais gravosos para eles. E no cálculo tá piorando também, mas está igualando com o do regime geral de previdência social, daquela forma, tendo 15 anos de contribuição, 60%, e aí vai aumentando quanto mais tempo de contribuição tiver. Então, por exemplo, com 25 anos de contribuição vai ser 85% da média. Beleza, deixa eu fazer um intervalinho aqui para não ficar muito cansativo o programa. Vou fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Reestruturação da área pedagógica, ampliação do atendimento à educação infantil, aumento da oferta das atividades em tempo integral e melhoria na qualidade da merenda escolar. Em cerca de um ano, a educação em Nova Lima já coleciona avanços significativos. Todas as nossas ações têm como foco o aprendizado do aluno. A Prefeitura de Nova Lima quer investir sempre mais na qualidade da educação do município. Na área pedagógica, a Prefeitura implantou o método silábico, alterando a metodologia da alfabetização, atualizou o plano curricular com base na proposta nacional, voltou a adotar as notas numéricas de 0 a 100 no lugar das avaliações por conceito e disponibilizou online os resultados de cada avaliação na internet, junto com boletins e histórico de frequência, de modo que pais, mães ou responsáveis também possam acompanhar o desempenho dos alunos pela internet. Durante todo o ano, tivemos condições de acompanhar os nossos alunos, tanto individualmente quanto coletivamente. O nosso foco é a aprendizagem e a promoção com qualidade. Enquanto gestora, eu percebo um desenvolvimento maior por parte das crianças e percebo também que os pais passaram a acompanhar ainda mais a vida escolar dos seus filhos. E as melhorias não param por aí. A escola em tempo integral funciona em 15 unidades, atendendo cerca de 1.800 crianças. A merenda passou a ser oferecida em horários adequados, com almoço para os 2 turnos e entrada e refeição completa para estudantes da EJA. São ao todo 10.000 alunos atendidos com merenda. A educação infantil aumentou a oferta com 144 novas vagas. O serviço odontológico nas escolas está sendo retomado e o atendimento oftalmológico já foi iniciado. Fala, cidadão! Eu gosto de brincar com meus amigos, estudar. E sou muito feliz aqui nessa escola. Minha filha é matriculada aqui desde o meio do ano passado e eu percebo que a estrutura da escola não deixa nada a desejar com relação à rede particular. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Voltando com o programa Cultura Geral, doutor Gustavo, remuneração, como é que ficou nessa questão da reforma trabalhista? A remuneração agora foram tirados alguns pontos que geravam remuneração
por exemplo, que compunham a remuneração, né? Então, voltaram pelo menos alguns pontos, como um abono, né, de salário no valor de até 50%, voltou, né, na reforma tinha tirado, na primeira reforma, na segunda reforma voltou. Gorjeta continua a mesma coisa, todos os comissões continuam a mesma coisa, mas o que voltou depois da reforma foi essa questão do abono, da até 50%. Insalubridade, como é que ficou? Que tinha um negócio aí da grávida, que a grávida já poderia fazer serviço insalubre. Como é que ficou essa situação toda aí? Pois é. Hoje em dia, a grávida ela tem que chegar com um atestado voluntário dela, ou seja, o empregador ele não pode exigir que a grávida e a lactante trabalhem. Ela tem que chegar com um atestado dela dizendo que ela quer trabalhar, mas não pode trabalhar com a insalubridade no grau máximo, né? Ela só pode trabalhar agora com a medida provisória, grau mínimo e médio, desde que ela apresente. De maneira alguma o empregador pode obrigar a lactante a trabalhar no ambiente insalubre agora. Essa foi uma boa correção da medida provisória. É porque na época, os 4 dias de vigência, 3, 4 dias de vigência, já podia mandar trabalhar, né? Já podia mandar trabalhar, em tese, Ele podia obrigar desde que ele mesmo emitisse, ou um médico de sua confiança emitisse um laudo dizendo que aquele ambiente insalubre não era insalubre para aquela lactante ou para aquela grávida. Ô Tiago, como é que fica a regra de idade mínima aí para aposentadoria? Como é que fica essa situação toda aí? Porque tem gente que tem aquela questão do fator previdenciário, tem aquele cálculo de 85, como é que é 85? 95, né? Isso. Hoje para se aposentar, o trabalhador precisa de 35 anos de contribuição, homem, e 30 anos a mulher, né? Isso aí, independente da idade. Ou pode se aposentar também por idade, aos 65 anos, o homem, e 60 a mulher. A regra do 85, na aposentadoria por tempo, se aplica aí o fator previdenciário. A regra do 85-95, que provavelmente vai ser extinta, é para afastar o fator previdenciário. Então, quando ali a soma da idade com o tempo de contribuição, o segurado vai se aposentar sem aplicação do fator previdenciário, que em regra diminui muito o valor do benefício, né? Na soma der 95 para homem e 85 para mulher, né? Agora, a questão do tempo de contribuição, foi feita uma regra de transição que vai começar aqui, eu trouxe até uma colinha aqui, aos 53 anos para a mulher e 55 para o homem em 2018, se for aprovado essa é a regra de transição. Isso. Então vai ter que ter idade mínima, 53 a mulher e 55 o homem. Em 2020 vai aumentar um ano, ou seja, 54 mulher e 56 homem. E vai assim, a cada 2 anos, aumentando um ano de contribuição, até chegar em 2042, quando vai ser 65 homem e 63 anos a mulher. 62 a mulher e 65 homem, desculpa. Esse papo que a Previdência está quebrada é verdadeiro? Olha, um fato interessante do texto, até encaminhado ontem, apresentado ontem para a reforma. O que acontece? A Previdência, se for computada apenas as contribuições dos trabalhadores e os benefícios que são pagos, aí de fato há uma incongruência, há um déficit, né? Mas a Previdência não tem apenas essas contribuições. Tem as contribuições dos empregados, né? Toda empresa aí contribui aí, tem umas exceções, tem a questão do Simples, mas em regra contribui aí com 20% sobre a folha de pagamento, contribuições sociais, tem outras contribuições sociais, né? Contribuição social sobre o lucro líquido, CSSL, né? Então, quando somas todas essas contribuições, a Previdência mostra que a Previdência não é deficitária. E tem uma coisa, hoje a Previdência ainda é tirado o dinheiro dela para outras partes do orçamento, pela chamada DRU, desvinculação das receitas da União. Então, o governo pode pegar 30% ali das receitas da Previdência, né, da área social toda, e passar para qualquer área que ele decidir, para pagar funcionalismo público, para pagar, para fazer obras, né, para fazer o que ele quiser. No texto de ontem, o governo tirou as receitas sociais, as contribuições sociais da DRU. Ou seja, ele não vai mais poder pegar 30% dela. Em tese,
ficaria um dinheiro maior para a Previdência, para pagar os benefícios previdenciários. O que não é verdade, porque o que o governo fez? Ele julgou no cálculo das contas, das despesas da Receita, o funcionalismo público. E ele não deveria ter feito isso. Então ele tirou com uma mão bem grande e botou com uma mãozinha bem pequena ali, tirando a desvinculação das receitas da União. Então, assim, a gente continua firme, né? A Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que é quem cuida ali do recolhimento, que faz a gestão desse recolhimento, ela já tem seus estudos mostrando que não há esse déficit. Então a gente mantém firme que, de qualquer forma, não há esse déficit na Previdência, computando-se todas as contribuições que são recebidas. Aposentadoria especial, dano à saúde, essas coisas todas. Sim, a aposentadoria especial, o governo retrocedeu um pouco também no texto, principalmente para os servidores do INSS, na verdade, olha só, previa uma idade mínima. Hoje não tem idade mínima. A pessoa contribuiu, dependendo do agente nocivo, né, 15, 20 ou 25 anos, completou esse tempo de contribuição, se aposenta com aposentadoria especial, que tem um valor melhor, não tem fator previdenciário. E agora o governo havia previsto ali que ia ser só 20 e 25 anos, e ia ter uma idade mínima de 55 anos, que poderia ser até maior para se aposentar com aposentadoria especial. Então você pensa bem, o trabalhador passou de 25 anos, se ele não tivesse 55 anos de idade, ele teria que ficar ali até os 55 para se aposentar, exposto àquele agente nocivo. A gente não sabe nem se ele vai chegar com vida, dependendo do agente nocivo, né, aos 55 anos de idade. Agora o governo tirou essa idade mínima, mas deixou ali uma brecha na lei, falando que pode vir uma lei complementar, posteriormente, estabelecendo a idade mínima para aposentadoria especial. Essa idade mínima, o governo deixou claro lá que não vai poder ser inferior a 55 anos de idade. Então parece que ele melhorou ali para o trabalhador, que está exposto aos agentes nocivos, mas abriu uma brecha ali para no futuro fazer uma lei complementar, colocando essa idade mínima, que vai descer algo também terrível para o trabalhador, para a saúde do trabalhador mesmo, que está exposto a esses agentes nocivos. Agora, assim, como é que vocês enxergam toda essa transformação social que a gente está vivendo, assim? Dá um pouco de receio, assim, com relação a essas transformações sociais que a gente tem vivido, assim, tantas reformas em tão pouco tempo, sem muito debate com a sociedade? Com certeza, Betão. A sociedade está ficando alheia a essas mudanças, né? O governo tem usado de várias táticas, muita propaganda. Foi aprovado aí mais de 90 milhões para a propaganda da Previdência essa semana, né? Então aí dinheiro que poderia ser usado na Previdência está sendo usado aí para fazer uma propaganda contra a Previdência, porque a reforma acaba destruindo. Uma questão aqui que muita gente perdendo a qualidade de segurado, né? Isso. Não sei se era isso que você ia Não, eu ia falar uma coisa agora aí também. Que você falou, que o doutor Gustavo falou, que é a questão da remuneração. Por exemplo, a gorjeta não entra mais como remuneração. Não, hoje entra ainda. Entra ainda. Mas várias retribuições ao trabalhador foram retiradas do conceito de remuneração. E a remuneração servia também para o direito previdenciário para incidir a alíquota da contribuição. Ou seja, a reforma trabalhista está tirando dinheiro também dos cofres da Previdência. Vai entrar menos dinheiro. Então a gente não sabe aí qual o futuro, né, da Previdência nesse ponto. O que a gente tinha conversado lá fora, antes até de começar, Betão, porque, por exemplo, tem duas modalidades novas de trabalho que surgiram aí. O autônomo sempre existiu, né? Mas agora ele está positivado na CLT. Você é o trabalhador intermitente, que é aquela pessoa que ela é chamada para prestar um determinado número de horas, né, para quem o convida para trabalhar. Ele é chamado para trabalhar, em 24 horas ele tem que responder, e ele vai ser remunerado somente por aquelas horas ou por aqueles dias que ele for convocado. Desde o começo da reforma não poderia ser um valor menor do que o salário mínimo, né, o valor da hora. Mas não se sabe quantas horas que esse trabalhador vai prestar efetivamente serviço. E antes dessa medida provisória, ele não podia negar, né? Ele poderia negar, mas se ele confirmasse a presença e faltasse, ele teria que pagar 50% do valor. Agora a medida provisória tirou isso. Isso é bom. Mas ainda assim, essa é uma estrutura de trabalho muito precária, né?
Então o trabalhador não sabe quanto que ele vai trabalhar no final do mês, quanto que ele vai trabalhar, quanto que ele vai receber, e ele vai receber, o empregador que o chamar para trabalhar, vai pagar essa parcela previdenciária somente em relação ao que foi trabalhado. E ele vai ter que complementar do bolso dele a diferença previdenciária para que ele tenha a qualidade segurado, para que ele possa se aposentar. E o doutor Tiago vai saber falar melhor do que eu. Né? E os segurados, né, infelizmente, as pessoas de baixa renda, muita gente sem instrução, vai acabar não fazendo essa complementação, não vai ficar segurado pelo INSS, talvez, né, vamos supor, fica doente, falecimento mesmo, né, não vai deixar um benefício para os filhos, para a esposa, para o marido, né, fica doente, vai ficar totalmente desamparado, sem receber nada. Eu tenho que trazer tenho que trazer um professor aqui de antropologia para explicar isso é uma coisa antropológica, né? A gente precisa entender o que está passando, o que está se passando, porque é uma precarização total, né? Tanto dos direitos e garantias constitucionais do trabalhador e da pessoa, da dignidade da pessoa humana, que hoje é a base da Constituição Federal, e também da precarização do trabalho, de uma forma toda, que é essa eterna luta entre capital e trabalho. Né? É sobre a desculpa de que vão ser aumentados os postos de trabalho, que se precarizam os postos de trabalho, se precarizam as relações de trabalho. Só que vai chegar num certo momento que o poder aquisitivo dos trabalhadores vai ser tão pequeno que o próprio capitalismo afunda, né? Então é aquela disputa que vai só indo pro buraco. Só indo pro buraco. Um puxando o outro. Um puxando o outro. Agora, se você tivesse que dar um conselho para quem está empreendendo, quem é um empresário hoje, por exemplo, qual o conselho que você daria? Tem um amigo meu que falou assim, se você quiser empreender com emoção, você aplica a totalidade da reforma. Se você quiser sem emoção, com cautela, você procura um meio termo, procura um advogado para poder te orientar direitinho para você não fazer o porque amanhã pode algum desses itens ser declarado inconstitucional, você tem que pagar a retroatividade toda. Sem dúvida nenhuma, qualquer empreendedor, alguém que vai investir em algum lugar, tem que contratar profissionais qualificados que possam abalizar qualquer informação. No caso trabalhista, aí é primordial que seja feito um planejamento para ver quantas pessoas vão ser necessárias naquele empreendimento. Eu tenho a seguinte filosofia, se a pessoa não consegue fazer sozinho, é porque ela precisa contratar alguém. E essa contratação de alguém vai estar explorando a mão de obra de alguém que deve ser bem remunerada, né? Sim. Então, mas é possível, claro que é possível fazer um plano para determinada atividade, estudar qual que é a melhor forma, o que pode ser um risco calculado ou não. Mas, assim, teoricamente, ficou um pouco mais fácil de se empreender. Logicamente que não é essa facilidade toda, mas ficou mais barato um pouco a mão de obra. Mas todo o resto depende do poder aquisitivo das pessoas, de quem vai comprar o seu produto, de tudo, né? São vários fatores aí. A que custo, né? Vai ficar essa coisa cíclica, né? Aí vai ali, o pessoal não consegue comprar, não consegue consumir, porque a remuneração está cada vez menor, né? A questão do trabalho intermitente, a pessoa não sabe quando que vai conseguir, se vai ser chamada para trabalhar, né? Como que ela vai gastar. Então, aí, no futuro, provavelmente vai vir outras normas favorecendo, né, para o trabalhador, a gente espera, né, para conseguir, dando força para ele levantar a economia novamente. O pessoal pensa que é só as empresas que levantam a economia, o trabalhador, quem consome... Essa é a eterna luta, né? Essa é dos fundamentos da economia, né? Essa é a eterna luta, terra, capital e trabalho, essa é a eterna luta para virar isso aí. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, né? Deixando um abraço aí para todos, Semana da Consciência Negra, né, gente? Que é muito importante, né? É a semana, é o mês, é o ano e tudo, tem que, essa coisa assim de Semana da Consciência Negra. Eu sou muito a favor dessa lembrança, mas diariamente, todo dia, porque a gente vira e mexe aqui no programa e está discutindo aqui alguma questão de racismo, no futebol com o João, na rua, então assim, é uma luta também, né? Para essas pessoas que precisam mais de igualdade e que tenha garantido as suas políticas afirmativas cada vez mais latentes. As pesquisas mostram, né, que essas pessoas ainda são uma minoria social, né, questão salarial, questão de emprego, né, tem menos emprego em relação, né, que digamos assim, as pessoas outras raças, né, então as mulheres também, uma minoria social, né, que também sofre muito com essa questão principalmente salarial, de conseguir emprego, né, e outros pontos também, né?
Então, realmente é uma luta constante para tentar acabar com essa desigualdade. É uma dívida histórica, tá né? Aí, né? Eu acho que falar disso faz muito bem para todo mundo e inclui, né? Inclui todo mundo que está sendo segregado aí. E quem está sendo tem que dar o grito para que todo mundo ouça e veja o que está acontecendo de fato, né? É isso aí. Gente, um grande abraço. Segunda-feira estaremos de volta com mais Cultura Geral. Foi um prazer aí vocês nos receberem na sua sala. Um grande abraço e até segunda, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência.